Exatamente, a gente vai iniciar, né, o curso de operador de caixa e como eu tinha explicado no vídeo anterior, a gente vai fazer um passeio geral por essa questão do atendimento do operador de caixa, porque na verdade tem que enxergar esse atendimento como a finalização da compra e não pode gerar decepção, né? Então, quais são os objetivos e expectativas? Primeiro, a gente vai ver a importância e a responsabilidade do operador de caixa, depois entender como é o ciclo de venda, né, e qual o papel que o operador de caixa tem para fidelizar o cliente. Também a gente tem que entender o fluxo de caixa da empresa, a gente tem que simplificar o fechamento do caixa e, obviamente, evitar o recebimento de notas falsas para não perder o cliente também. Então, você tem que ter uma certa delicadeza nesse momento, né? Porque você tem que avaliar como é que vai ser essa devolução da nota falsa, caso encontre uma, né? Então, a questão do fechamento de caixa. O empregador, ele não pode descontar do salário do empregado, nem mesmo como adiantamento, não é? Nada que que cause dano ao empregado. Então, por lei, não se pode descontar do empregado, né, os valores caso haja erro no fechamento do caixa, certo? Entretanto, esse desconto ele pode ser lícito se a gente vir que a culpa é de fato do empregado, que foi proposital. Então, às vezes, a gente percebe que existem operações fraudulentas. A ideia de fechamento de caixa é para prevenir as divergências entre a operação e o que consta no caixa. Então, a gente tem como erro mais comum aqui, ó, o troco errado, a troca de mercadoria que não foi dada baixa, as sangrias, que são as retiradas no decorrer do dia. Se não houver registro, você não vai ter um bom fechamento de caixa, né? Porque muitas vezes tem as sangrias, principalmente, para dirimir a quantidade de dinheiro que possa se evadir no caso de um assalto, por exemplo. Então, o operador de caixa, ele tem que receber e entregar o caixa com o fundo de troco. O que é o fundo de troco? É o dinheiro que fica no caixa para poder passar o troco. Então, esse PDV, né, que é o terminal de vendas do caixa, ele tem que levar em conta também se recebeu em cheque, que atualmente é muito pouco utilizado, dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito, né, tickets. Então, tem uma série de modalidades de pagamento e isso tem que ser levado em conta na hora de fechar o caixa. O ideal para a gente fazer isso, primeira coisa, usar clipes ou um pregador, alguma coisa, para separar os comprovantes de recebimento. Se a gente vai receber comprovante de cartão, de ticket, separando por bandeira, se é Elo, se é Visa, se é Mastercard, né? Existem uma quantidade infinda aí de cartões e hoje cada vez mais utilizado. Então você tem que separar se é de débito, se é de crédito e por bandeira do cartão. Então isso você já deve ter percebido até quando você vai para um supermercado ou para outro local, que isso é separado. Então, por que isso é tão importante? Porque a gente precisa fazer o fechamento para que todo o dinheiro que entra e que sai não haja problema na hora de fechar o caixa. Então, quanto mais organizado você for, melhor vai ser para você controlar essa questão de entrada e saída de dinheiro e entrada também de pagamentos via cartão, né? Para poder ter um controle melhor. Ainda tem que levar em conta o vale do funcionário, vale do cliente, sinal que você tem, retirada de funcionários, gastos gerais que vão passar pelo caixa. Tudo isso tem que ter registro. A maioria das pessoas deixa para registrar depois e acaba se perdendo. Então é importante o registro imediato de cada transação, né, para que você não perca o controle disso. Então você está vendo aí, é uma lista de verificação. Normalmente a gente tem o que a gente chama aqui, ó, de checklist, que é tudo que deve ser analisado para saber se houve alguma modificação no caixa. Então, normalmente o dinheiro, principalmente na hora da sangria, vai com um checklist, para a gente saber quanto tinha no caixa, quanto foi retirado e quanto ficou. Então, você tem que ter a verificação do fundo de troco, para saber quanto tem no caixa no momento que você abre o caixa. E toda vez que houver uma sangria, você tem que fazer o checklist para entregar o dinheiro e ter o comprovante de que você entregou. Você fica com o comprovante, né? E também o checklist no final, no fechamento do caixa, né? A boa administração do caixa, ela interfere diretamente na capacidade de compra da empresa, porque o dinheiro ele não pode sumir, vamos colocar assim. Essa questão do ciclo financeiro, ele é um fator determinante para definir capital de giro,
para definir se você está tendo renda. Muitas empresas não têm um bom controle de caixa e isso faz com que haja um problema de custo financeiro dentro da empresa. A empresa não sabe se está tendo lucro ou se só está tendo faturamento.